Pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de tinta tricoat, tá? Primeiro a gente vai explicar mais ou menos o que seria essa tinta tricoat, tá? E como que ela é feita, como ela é pintada na fábrica, tá? Para vocês conseguir pintar, reproduzir ela aí na rua. Na realidade, a tinta tricoat, vou dar o exemplo aqui do branco, nada mais é que uma tinta lisa, uma tinta convencional, uma tinta branca embaixo, tá? Como essa daqui, está pintada, tá? Uma tinta lisa convencional, uma tinta lisa, uma tinta branca, como se fosse um branco do X, um branco cristal, tá? Um pouquinho mais forte, né? É pintado o paralama, vamos supor, o paralama inteiro com essa tinta lisa. Depois é jogado uma tinta de efeito. O que seria essa tinta de efeito? Seria o branco pérola, um efeito pérola. Não é nem 100% uma tinta, é mais ou menos o efeito. Como que seria esse efeito? Dá uma olhada, ó. Ele é bem ralo, ele não dá cobertura, tá? Ela só serve para dar um efeito. Se eu aplicar isso aqui numa tinta, em cima de um branco, ele não vai cobrir, ele só vai dar aquele efeito brilhante, aquela tinta, aquele brilhozinho por cima, tá? E por que chama tricoat? Porque são 3 camadas, né? A tinta base branco, liso, tá? O efeito por cima, que é o efeito metálico, e depois o verniz. Tá ok? Ah, mas isso aí é só no branco? Não, não é só no branco. Como que é feito? Geralmente é feito os vermelhos também. Eu tenho um exemplo aqui, do paralama vermelho, tá? Esse aqui é um vermelho do New Fiesta, vermelho Vermont do New Fiesta. Como que é feito? Algumas pessoas até chamam isso aqui de tricoat invertido. Poxa, por que tricoat invertido? Porque a parte metálica, ela vai por baixo, tá? Então o que acontece? É a tinta prata embaixo, e depois uma tinta ralinha, bem vermelha, um ralinho por cima. Para que esse vermelho ralinho também? Mesma coisa, é só dar um efeito. Tá bom? Se eu for aplicar isso daqui na minha tinta, no paralama, ele não vai cobrir. Tá bom? A partir do momento que eu estou jogando bastante dessa tinta para poder cobrir, pode ser que ela me dê uma diferença diferente do carro. Tá bom? Porque se fosse para cobrir, a fábrica já fazia lá na fábrica. Tá bom? Então, qual que é o procedimento para poder fazer a pintura dela? Recomendação da fábrica. Tá? Recomendação da fábrica. Outra coisa, existem algumas marcas de tinta que o que acontece? Para dar um tom de vermelho maior ainda, um efeito maior ainda, para deixar um vermelho mais intenso, mais bonito também, a base ela já é vermelha. Tá? Então o que acontece? Vai ficar metálico embaixo, depois vai ficar um vermelho bem ralinho por cima. Então vai dar esse efeito bonito, esse efeito. Na verdade, esse vermelho não tem 3 camadas, são 2. 3 camadas. 3 camadas por quê? É a base embaixo, prata, ou no caso dourada, o efeito por cima, e depois seria a pérola, ou depois o verniz. Por isso que isso é chamado de tricoat. As outras tintas convencionais, tinta poliéster, é chamado de como? Monocamada. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra, monocamada. Por que monocamada? 2 camadas. Tinta e o verniz por cima. Tá? 3 camadas, tá? Tricoat. Eu não tenho certeza, me ajuda se eu tiver. Existem tintas que é feita até 4 camadas agora. Quadricoat existe. Quadricoat, né? Então, A Yamaha tem bastante, é um ferramenta. Eu fiz um jet ski wave de 200 HP, ele é uma base prata, ele vai um azul esverdeado por baixo, um azul avioletado por cima com pérola e então o verniz. Quadricoat. Ficou perfeito, mas o cara ficou uns 3 dias para poder fazer o reparo. Para resolver a cor, tá? Não é para reparar. Tá, pessoal? Então o que acontece? Bacana você estar investindo
nesse treinamento, nesse curso, justamente por causa disso. Tá? Existem muitas pessoas aí, né, como eu já falei, oficinas que cobram um preço caro e às vezes acabam não descobrindo ali na hora, na marra, fazendo cagada. Eu mesmo dei assessoria numa oficina que fazia serviço para a Peugeot. Então era uma Peugeot 3008, eles pegaram o retoque na concessionária, a concessionária cobrou R$3.000 para poder fazer um risco nas duas portas, um risco na porta, que está assim no meio da porta. Terceirizou o serviço, levou para uma oficina. Essa oficina, na época, que a peça era bem barata, era R$200 por peça, eles já cobraram um preço a mais. Eu falei, não, isso aí é R$980, com R$1.000, aí deram desconto, ficaram uns R$980 mais ou menos, para poder fazer. O que aconteceu? O pintor do cara não sabia pintar, aí compraram a tinta uma vez, compraram duas, compraram três, ele não estava se adaptando. Eu sei que no final das contas, de material, foi gasto R$986 de material, que eu peguei as notas. Aí eu peguei e falei, R$986, pagava, eu não sei quanto que está o curso de tricô do Kobayashi, pagava um valor menor, ou um valor parecido com isso, vai ficar pro resto da vida sabendo como fazer a aplicação de tricote, sendo referência na cidade, sendo referência, tendo referência. Vocês entenderam? Então o que acontece? Vocês podem até usar mais para frente, que o Gato vai divulgar o vídeo na internet, copiar esse vídeo, deixar guardado, amanhã depois fora. Eu fui lá em São Paulo fazer um vídeo, fazer um curso especialmente para tricote. Então vocês podem usar isso daí como referência, vocês entenderam? Então o que acontece? A elogiar vocês, que vocês estão se adaptando ao mercado, né? Amanhã depois vocês vão ser referência na cidade de vocês para poder fazer essa pintura, tá bom? Que algumas pessoas até achou que ia sair fora do mercado, mas não. Pessoas vindo de outro país falaram, não, está saindo cada vez mais. Então se a pessoa não se adequar agora, no começo, vai deixar para se adequar quando? Esperar um outro pintor que às vezes já aprendeu errado, acabar te ensinando errado. Você entendeu? Então o que acontece? Parabéns por vocês terem investido nesse curso aí, tá bom? Então como que é feito essa aplicação? Tá? Antigamente, tricote era falado para sempre fazer pintura fechada. Tá? Pelo menos na minha região fala, não existe retoque para tricote, é só peça fechada. Tá? Então eu vou explicar assim primeiro, depois eu vou explicar da outra maneira. Então o que acontece? Como que era feito esse acerto? Tá? Até mesmo a fábrica recomenda, pinta, vamos supor, 3, 4, 5 chapinhas de branco, com a base branca. Tá? Pintou com a base branca, pintei. As 4 chapinhas. Tá? O que eu vou fazer? Depois, limpar bem o revólver, tá? Ou usar até mesmo outro revólver para não ter contaminação. Dar uma demão de pérola nessa minha primeira chapinha. Anoto aqui, uma demão. Dá 2 demãos de tinta de pérola, só do efeito pérola nessa chapinha, depois de ter dado a base branca. Tá? Então dou uma demão, espero secar um pouquinho, dou mais uma demão. Beleza, coloco aqui, 2 demãos. Essa aqui, 3 demãos. Uma demão, espera secar, 2 demãos, espera secar, 3 demãos. Beleza? Beleza. Tem fabricante que recomenda dar até 5 a 6 testes para poder chegar no carro. Então imagina você pegar a 6ª chapinha, pintar uma demão, espera, 2, 3. O que acontece? Quanto tempo vocês gastaram para pintar a chapinha? No mínimo aí 2 horas. 2, 3 horas. 9 chapinhas? Calma aí. Você saiu o quê? 9 horas da noite também? No outro dia que foi pintar o carro. Então, o que acontece? O gasto é muito alto. Mas pelo menos assim vocês vão pegar com 1, com 12, com 3 demãos. O que vocês vão fazer? Vocês vão encostar no carro. Aí uma chapinha vai estar com uma demão, outra vai estar com 2, outra com 3. Vocês vão pegar essa chapinha, vai encostar no carro. Qual que está batendo melhor? Vamos supor que seja com 3 demãos. Poxa, 3 demãos é a peça que mais fica fidedigna no meu carro. Tá? Detalhe, até hoje eu nunca vi um cara que deixou perfeito. Tá? Não existe isso aí. Não, eu quero que fique igual o meu prato, o meu cinza, que deixo, dá para matar assim, perfeito. Não existe. Por quê? A pérola, como ela é feita e ela não cobre, ela ainda é jogada no robô.
vocês viram como que é a pintura na fábrica, né? Meu, é só apresentado o robô assim, passa o jatinho lá jogando. Então aquele efeito vocês nunca vão conseguir imitar, tá? Não tem como. Quando eu falava para os clientes, eu falava, meu, primeira parte da tricote, a primeira coisa, pega uma pistola nova. Compra uma pistola de pintura nova, porque não pode falhar, tem que estar limpinha, não pode falhar. O que acontece? Deu a primeira demão, deu a segunda, deu a terceira demão, cai um cisquinho. Vocês for quererem tirar, não tem como. Vocês ainda conseguiram deixar secar, tirar no peso do pega-pó, beleza. Depois não conseguiu, ficou um cisquinho aqui, o que vai acontecer? Tem que esperar secar, pintar de branco tudo de novo, depois vingar na pérola, até na hora que tiver sem contaminação, sem nada, depois da terceira demão de pérola, vamos supor assim, ter 3 demãos de pérola, aí sim eu vou levar meu verniz. Olha, nesse meu tempo ainda caiu no seguinte, cai no verniz ainda beleza, depois você consegue tirar. Na pérola não consegue. Tá? Ah, então a pintura é impossível de fazer. Não. Teve técnico meu, que eu fui acompanhar eles, teve técnico meu, eu tirei até foto, ele montava então, a gente fez uma pintura para branco, tricote, Peugeot, branco tricote, na terra. Era terra, o chão era de terra. Então, tipo assim, graças a Deus não cai sujeira, tá, mas até possível, tá, mas força na terra, tá? Não é uma pintura impossível de fazer, porque senão o pessoal ia falar que não aumentar. Dá pra fazer, tá? Mas, caiu um cisquinho aqui na terceira demão de pérola, não tem o que fazer. Não conseguiu tirar, não tem o que fazer. Tem que pegar, isolar todas as peças de novo de branco, para depois vir processo tudo de novo. É por isso que tem que ser cobrado um valor mais alto. Vocês não podem cobrar um valor comercial de uma pintura diferenciada. Tá? Então, quando for tricote, independente de vocês fazerem o curso ou não, vocês vão ver que é uma dor de cabeça a mais. É um processo mais chato, então já cobram mais. Tá bom? Então, beleza. Dei 2 demãos de tinta branca, 2, 3 demãos. A parte branca não tem problema, você pode dar quantas demãos vocês quiserem, até cobrir. Tá? A parte lisa. O branco é puro, né? Isso, o branco é puro. Tá? Depois que você isolou, vamos supor que minha chapinha com 3. O branco determina muito? Não, branco não. Branco não. Cada montadora tem um branco e tem uma cor diferenciada. Um pouquinho mais claro, outro um pouquinho mais amarelo, outro um pouquinho mais azulado, outro bem clarinho. Tá? Então, branco, geralmente montadora para montadora, é diferenciado. Tá bom? Confesso até que a tinta que a gente vai retocar aqui, eu não sei nem se é essa mesma tinta, tá? Mas eu vou ensinar o processo. Tá bom? Então, beleza. Aí tá. Aí depois que eu pintei, dei 2 demãos lá, beleza? 2, 3 demãos, depende da cobertura da minha tinta. O que acontece? Eu dei 3 demãos. O que acontece? Vou dar 1 demão, 2 demãos, para secar 3 demãos. Um detalhe importante que eu sempre gosto de fazer é, na hora que vocês empapelarem a porta aqui, deixa o empapelamento fácil. Porque às vezes pintar uma chapinha, beleza, agora pintar uma peça maior, às vezes precisa dar 1 demão de pérola a mais. Então o que acontece? Antes de dar o verniz, vocês tiram o papel e olha, tá mais ou menos compatível? Tá mais ou menos compatível, então beleza, então eu vou invernizar. Ah, eu achei que ficou muito claro em relação à minha porta. Então o que acontece? O que eu recomendo? Dilui um pouquinho mais, dá mais 1 demão. Tira aqui o papelamento. Ó, agora está compatível? Tá, depois vai lá e inverniza. Tá? Às vezes vai ficar um pouquinho clarinho ali na hora, mas na hora que você invernizar, secar e polir, ela vai chegar no ponto. É igual porque quando eu faço isso, quando eu tiro o isolamento, um está com verniz, o outro está sem, tem que ter uma noção. Eu pego detergente neutro e dou uma passadinha no paralâmetro com um brilho, parecido um pouco, dá para você poder... Também, pode fazer isso daí também para poder perceber melhor. Exatamente, em cima da tinta. Pérola. Não tem problema, depois deixar secar, né? Tem que deixar secar bem. Deixa secar, depois você tira, faz engraxante de novo. Eu fazia com desengraxante, mas dependendo do fabricante do desengraxante, se você molhar muito, corre risco de acabar manchando a chapinha. Se quiser, aqui você tirou, fechou. Vai fazer um retoque aqui. Certo. Você vai vir com pérola. Você não vai remontar esse pérola com pérola que já tem, não vai dar uma diferença? Vai remontar. Eu já vou passar uma técnica para isso não acontecer. Por que o pessoal se falava muito que não tinha como refazer tricote? Justamente por retocar tricote, justamente por causa disso. Eu dei meu branco até aqui,
eu sei que o carro está como se fosse 3 demãos de pérola. O que acontece? Meu branco está aqui. Se eu for vir dar meu branco e já matar a pérola aqui, vai ficar uma manchinha. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que alongar um pouquinho mais. Eu alongando um pouquinho mais, vocês concordam que eu estou dando pérola onde já tem pérola? Então o que acontece? Aqui vai ficar com 3 demãos de pérola, aqui com 3 e aqui com 5. Vai ficar uma manchinha. Tá? Para isso não acontecer, o que eu faço? Eu joguei branco aqui, tá? Para poder cobrir essa mancha. Tá? Depois que eu cobrir, o que eu vou fazer? Diluo um pouco, separo um pouquinho, diluo um pouquinho mais a tinta branca e dou uma alongadinha. Diluo mais um pouquinho depois e dou uma alongadinha. Até a minha tinta branca lisa está bem transparente. Porque ela bem transparente, o que vai acontecer? Ela vai aparecer essa parte aqui, ó, com alumínio, perolizada. Ela não vai estar cobrindo. Então o que acontece? Eu vou vir com a pérola mais na parte branca, depois de novo, alongo um pouquinho mais. Na terceira demão, eu vou vir alongando um pouquinho mais. Aqui já tem pérola, você entendeu? Mas tem um pouquinho de branco também. Na hora que eu venho com mais uma demãozinha de pérola, vai ficar mais ou menos igual. É uma coisa também que o que acontece? É uma coisa que também não fica perfeito também. Mas o cliente não tem olho para isso não. Exatamente, o cliente não vai ver. O cliente não vai ver. Uma vez eu vi um cara que pintou que ficou zerado, só que a mesma tinta que ele pintou o paralama para teste, a mesma base, a mesma pérola, tudo certinho, mano, tava perfeito. E fazia pouco tempo que ele tinha pintado, não tinha pegado sol, não tinha nada. Eu vi ele fazer e ficou perfeito. Falei, puta, bacana. Só que no carro, a gente está tentando imitar tudo. Nunca vai fazer uma coisa perfeita. Às vezes pode ser que a sua ficou coisinha mínima mais amareladinha. Mas como você está fazendo degradê, a gente não vai ver. Você faz degradê no branco, faz degradê no pérola e degradê no verniz. Isso. Exatamente. Tudo passando um pouquinho, né? Tudo passando um pouquinho. E o macete da coisa é sempre dar uma alongadinha. Tem muita pessoa sempre dá uma diluidinha. Porque se você não diluir, vai correr o risco de manchar. Até mesmo tinta branca, você vai retornar que não repera só branco. Se você não diluir ela no final, ela fica umas bolinhas brancas para frente. Aí eu vou diluir ela também um pouquinho no final dele matar, que aí soma. Que é uma técnica usada para tinta prata, para não correr o risco de manchar. Porque o branco ele fica uns pontinhos assim, respingados. Isso, respingado, exatamente. Tá? Então beleza. Aí eu fiz lá. Só voltando no prata. Certo. O prata não precisa diluir. Para fazer uma emenda, não precisa jogar um tinerzinho. Eu recomendo. Eu recomendo justamente para ele poder ficar. Porque o que acontece? Quando você pinta ele sem, ele fica com concentração maior de alumínio sempre na borda. Mas ele já dilui com o tinha de PU. Tinha de PU, exatamente. Tinha 454. Tinha de PU. Você fazendo isso, você pode até inibir mesmo até o ponto aderente. Tá? Os outros também todos? Geralmente eu acabo usando os dois. Mas você pode até trocar o ponto aderente. Uma vez aconteceu isso aí, eu estava retocando, só que era um bege. Eu acertei tinta 3 vezes e estava manchando. Falei, não é possível. Perguntei para um pintor que tinha, já era velho, ele falou, o segredo é dar uma alongadinha no final. Então aquela mesma tinta que eu pintei e manchou, o que aconteceu? Eu diluí aquela mesma, ele falou, não mexe na tinta, só dilui ela. Eu diluí, fiz um alongamentozinho assim, sumiu a mancha. Acabou. Tá? Então tá, voltando aqui, depois que eu fiz 3 demãos, vou abrir 3 demãos lá, tiro o empapelamento. Ah, beleza, ficou bacana, beleza, vou lá em verniz, pronto, acabou, não paralama para pintar. Tá? Beleza, retoque, é o que eu te falei aqui agora. Joga a tinta branca, tá? Vem jogando a tinta branca, depois que cobriu minha mancha, o que eu faço? Eu vou lá, diluo um pouquinho mais, aquele restinho que ficou no revólver, e vou abrir um pouquinho. Diluo um pouquinho mais, vou abrindo. Tem que aparecer essa pérola embaixo. A tinta branca lisa minha, ela não pode cobrir 100%. Porque se ela cobrir 100%, o que acontece? Ela vai ficar uma marquinha na hora de jogar a pérola. Não tem jeito, ela sempre vai ficar uma marquinha. Então sempre dá essa diluidinha. Quando lixa, parece que a pérola some, né? Isso, mas ele está ali ainda.
E aí você falou assim, para fazer um retoque aí no meio, lixo a peça inteira ou lixo Então, só se você tiver condições de fazer o retoque, você consegue fazer o retoque. Aqui eu deixei ali no retoque, apesar que se eu for fazer o do verniz, eu vou ter que deixar até um pouquinho mais, até para mim poder cobrir isso daqui. Você entendeu? Mas na minha dúvida, eu estou na dúvida, vai lá e lixa o paralama inteiro. Tá? Lixa o paralama inteiro, então não precisa dar pérola no paralama inteiro. É porque é só quebrar o brilho, né? Isso. Tá? Então o que acontece? Você vai lá e só inverniza o paralama inteiro, se você não conseguir matar aqui. Tá bom? Então, na dúvida, dá uma lixadinha, uma ativadinha com uma dorzinha, depois dá um verniz na peça inteira. Tá bom? Beleza. Aí eu joguei a tinta aqui, dei aquela diluidinha aqui. Aqui ainda tem que estar aparecendo a pérola. Tá? Para na hora que eu jogar minha pérola, ela não ficar mais. Beleza? Beleza. Ah, Léo, realmente dá um puta no trabalho. É muito complicado, né? Principalmente para fazer chapinha. Acabei retocando o paralama em 1 hora, mas eu gastei 3 horas para fazer aquele monte de chapinha, realmente. Então o que acontece? Vou ensinar de uma maneira mais rápida, para mim saber quantas demãos de pérola eu tenho na minha peça. O que eu vou fazer? Vou pegar uma chapinha, vou pintar de branco. Pintei ela toda de branca, o que eu faço? Deixo ela secar. O que eu vou fazer? Pegar uma celulose ou um pedacinho de jornal, ou qualquer outra coisa, ou uma outra chapinha. Eu vou colocar aqui, ó, delimitar uns 2, 3 dedos e vou dar uma demão de pérola. Para dar uma demão de pérola, o que acontece? Deixar secar. Deixo mais uns 2 dedos, 2 ou 3 dedos, coloco aqui, dou mais uma demão de pérola na chapinha toda. Na chapinha toda. Beleza, o que aconteceu? Aqui vai estar com uma demão de pérola, em cima com 2. Deixo secar mais um pouquinho, para ficar mais fosco. Coloquei aqui, na chapinha inteira, a terceira demão. Mais um pouquinho aqui, eu posso fazer até 5 chapinhas, 4, tá? Uma só. Em uma só. Foi lá, beleza. Fiz mais uma demão, a quarta demão, dei nela inteira. Então o que acontece? Aqui embaixo eu botei a minha base, tá? Botei minha base. Aqui vai estar com uma demão de pérola, aqui com 2, aqui com 3, aqui com 4. Invernizo minha chapinha, venho aqui, ó. Com uma chapinha, eu sei quantas demão de pérola ela tem. Tá? Recomendação da fábrica é daquele jeito. Contanto que eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube explicando, fazendo um padrão da fábrica. Que é pintar 1, 2, 3, 4, 5 chapinhas, depois 1, 2, 3, só aquele monte de chapinha, tá? Assim é mais fácil, tá? Se você tiver tempo sobrando, quiser fazer do outro jeito, tranquilo também. Nunca Tá? tem oficina tempo sobrando. Beleza. Geralmente os pintores só fazem essa técnica. Meu, foi lá 2, 3 demãos. Beleza, acabou, já descobriu quantas demãos de pérola você precisa dar para ficar igual a carro. Tá? Meu, eu quero ter uma fidelidade melhor, Léo. Beleza. Assim você já sabe quantas demãos de pérola já tem. Tá, o que você vai fazer? Pintar mais uma de branco. Você sabe que lá com 2 demãos bateu. Aí você vai pintar a chapinha maior. Vai dar as 2 demãozinhas, encostou. Pô, realmente, Léo, a chapinha maior e tal. Nossa, realmente com 2 demãos ficou bacana. Vou pintar meu carro com 2 demãos de pérola. Beleza, 2 demãos. Na chapinha maior, olha, na chapinha maior ficou mais branca. Dá uma diluidinha um pouquinho mais, dá mais uma demão e encosta. Tá? Às vezes, a pérola, o que acontece? A pérola tiver assim, ó. Eu dei 2 demãos na minha chapinha de pérola. Encostei no carro, ela está clara. Se eu der mais uma demão, encostar no carro ela ficar mais escura, o que acontece? Vai lá e dilui um pouquinho mais, thinner de PU, tá? Thinner de PU é recomendado pela fábrica. Se for da banda, de preferência da banda, se for da Mazuria, de preferência da Mazuria, tá? Eu sempre vou aconselhar sempre do mesmo fabricante. Tá? Então, dilui um pouquinho mais e pinta uma nova chapinha. Tinta de limpeza é só para limpeza mesmo. Toda vez que for entrar para diluir alguma tinta, alguma coisa, sempre eu. Sempre Deus. Eu digo que a minha tinha de limpeza, isso aí não para limpar.
tá? Mas eu não posso falar isso, não, né? Alguém me fala pertinho aí, tá? Mas, meu, sempre tinha de limpeza, tá? Perdão, desculpa, tinha de PU para fazer isso. Às vezes, até o que acontece? Tem álcool no tina de limpeza e dentro do álcool tem água. Então, o que acontece? Às vezes você limpa o tina de limpeza da pistola, se você virar assim, ó, ainda cai nos duas gotinhas de água lá. Se quiser até dar mais um pouquinho de tina de PU na pistola de pintura para poder tirar aquele resíduo, ajuda também. O tina de limpeza ele pode provocar olho de peixe, então, se tiver uma. Corre isso sim. Às vezes a gente quebra a cabeça, não sabe o que é, às vezes pode ser uma sujeira que ficou dele ali na caneta, ele foi. Sherry Williams recomenda, depois que você limpou o revólver com tinta de limpeza, ela recomenda jogar um pouquinho de tinta de PU. Tá? Pode ser. Depois ela dá uma deixada. Às vezes a gente fica, ó, passei desengraxando, fica com sabão e deu olho de peixe. Às vezes é o que você limpou, tá vendo? Na verdade, se eu digo isso também, o que acontece? Se você estiver fazendo uma pintura aqui, com essa porta aberta, e alguém usar lá no meio da rua, mirado para cá, ele é um WD, ele abre o olho de peixe aqui. Aqui é. Ele vem voando no ar, cara, e ele contamina onde ele vai. Doideira mesmo. Tá? Às vezes está pintando aqui, mas do outro lado da rua, mas perto da esquina tem uma micrante, o cara né, está usando lá. Pode contaminar sua pintura. Tá? Se está abrindo muito, o que acontece? Compra tem um aditivo hoje de cratera. Eu uso. Pega, volta um pouquinho, acabou. Tá bom, pessoal? Beleza, André, você falou do branco e o vermelho, tá? O vermelho do New Fiesta é assim, o azul do New Fiesta também é assim, tá? Então, beleza. Como que a gente vai fazer? A mesma coisa, só que a gente vai pensar que essa base metálica aqui, esse prata, é como se fosse um branco. Então, o que acontece? A gente vai pintar aqui de prata, imagina que esse paralama é vermelho, né? Tricoat. A gente vai pintar de prata aqui, tá? O que acontece no finalzinho? Dilui um pouquinho mais, dá uma alongadinha, depois vai lá, dilui mais um pouquinho e vai lá dar mais uma alongadinha. Concorda que o prata não vai cobrir? Aqui no finalzinho, ele vai mostrar o vermelho de baixo. Maravilha, tá? Por quê? Você vai fazer a mesma coisa, vai fazer um degradê com a base, com o efeito. Lá vai pegar o vermelho lá, vai jogar uma demãozinha, depois mais uma, depois mais uma. Tá, pessoal? Então, é o mesmo processo usado. É tricoat, isso aqui, geral, alguns pintores conhecem como tricoat invertido. Tá? E nada mais é que a parte metálica é a de baixo. Geralmente a de cima é lisa. Lá no Japão tem uma cor da Mazda que chama 46V. 46V. Esse é chato pra caramba. É tricoat invertido, né? Certo. Então entra o verniz tingido vermelho. É. Então você tem que acertar na base, esse vermelho, e depois vem o verniz normal. Eu imagino. A maioria dos carros japoneses é branco permeabilizado, né? Certo. Já está acostumado, mas sofre. Então se você procurar por esse código, tem um monte de vídeo mostrando que é realmente difícil. Então, o pessoal que sofre, às vezes o pessoal que já conhece sofre, então imagina quem não conhece. Tá? Voltando a uma outra situação, coisinha rápida, não aconteceu comigo, aconteceu com outro técnico da fábrica, ele chegou, para vocês verem, pessoal, que um curso desse, ele fica barato. Quer saber onde um curso desse fica barato? Um técnico que trabalhou antes de mim na fábrica, ele foi numa região, o cara comprou o vermelho vermelho, o pintor já se ferrou que cobrou R$250 para pintar, R$500 para pintar duas peças, paralama e porta. Beleza, já cobrou barato. Foi lá comprar tinta, só na tinta pagou quase 260 pau na época. Pagou um absurdo na tinta. Ficou reclamando tudo, beleza. Acho que 200, ele comprou 2 quartos ainda. 2 quartos, sei que a tinta deu R$286. Tá? 2 quartos da base e 2 quartos da tela. Beleza. Ligou para a fábrica, ó, preciso que o menino venha ajustar a tinta. Beleza, o menino foi lá, pintou a chapinha e falou, ó, a tinta tá certinha. Meu, a tinta tá, dá para até pintar a seco. O técnico pegou e falou, o senhor sabe pintar essa tinta? Eu estou perguntando, né, para pessoas, tá tirando, pinto desde quando você estava no pinto do seu pai. Sou pintor desde quando estava no pinto do seu pai.
Vai, então tá bom, o cara sabe pintar. Aí ele foi lá, recolheu as coisas e foi embora. No outro dia o cara foi pintar, e ele foi lá na casa de tinta, falou, a tinta que o técnico deixou não tem nada a ver. Tá, cadê as duas latas? Não, a lata tá aqui. Não, as duas latas de tinta. Não, uma só tá aqui. Ele pegou a base, jogou, misturou dentro do efeito, mexeu a tinta e pintou, ficou nada a ver. Resumindo, cobrou barato, cara ignorante, você entendeu? Estragou 2 quartos de tinta e queria porque queria que a fábrica desse mais 2 quartos de tinta para ele. Só entendi de pinta. Né? Você entendeu? Entendeu, Leste? Se fizesse um curso desse, ia saber o que acontece. A tinta era pintada diferente. É pintada uma de mão. Jamais vou pegar uma tinta, vou misturar com a outra. Eu já estou o processo como se fosse PU. Misturava uma dentro da outra, mexia e aplicava. Tá, pessoal? Então, é aí que vocês veem que fazer um curso desse, investir num curso desse é barato. E o investimento de um curso nunca mais ninguém tira de vocês. E só assim falando a título de loja, cada marca tem pelo menos um tricote branco e algumas, a Volks tem 2, a Toyota tem 2. Várias estão, porque eram branco, com branco usado agora com a pérola cristal, que está mais atual. E fora isso, que são brancos sempre pérola, a Chevrolet, que tem o ônibus que é o mais vendido do Brasil, junto com o Prisma, tem um vermelho também, que está usando um carro popular. Então, essa tendência vai vir para os carros mais acessíveis também. Então, é um Fiesta Titânio, New Fiesta ou Corollas, não. Vai ter ônibus, vai ter carros básicos, então isso vai vir muito retórico, vai precisar de muito reparo para carros mais baixos, então precisa estar preparado. A Toyota tem 2 brancos? Tem um que a outra base ela é esbranquiçada. Ela tem tinta, pigmento branco dentro da pérola. Tá bom? Percebi isso aí. Eu já acho ela mais escura. Sim, é isso Tem mesmo. alguns que ele é mais. Tem, os argentinos, é diferente do O Prius também eu acho diferente do... O Prius ele já entra pérola cristal, já entra um pigmento que faz efeito até mais fácil, bem raminho também. Tá bom? Beleza, pessoal? Beleza. Não, isso aqui eu pedi só pra...